Bom dia, igreja. Amém. Aconteceu algo muito interessante agora. Eu falei uma vez aqui, no dia que eu fiz aquele momento de ceia, que eu costumo ficar nervoso quando eu vou pregar, né? Em todo lugar. Mas hoje eu estava extremamente nervoso. E aí, mas é engraçado mesmo, porque eu não estava num nervosismo natural. Eu notei que havia uma coisa, irmãos. Há uma batalha espiritual nesse momento aqui. Não era um nervosismo natural. E aí, quando o Ministério de Louvor começou a cantar esse último louvor, porque entenda uma coisa, não há nada que Satanás odeie mais do que quando a gente louva o nome do Senhor, quando a gente exalta o nome dele. E o meu nervosismo foi passando. Isso é impressionante. E se há algo assim, é porque Deus tem algo maravilhoso para fazer nesse lugar. Eu já tenho notado que Deus tem uma obra grandiosa a fazer usando a nossa igreja. A gente precisa tomar posse disso, né? E hoje eu fui convidado para falar aqui, continuando, né, falando a respeito do nome do Senhor, né? O pastor Cândido me convidou para falar sobre seu maravilhoso nome. Então eu queria que colocassem o texto de Isaías 9:6, antes de qualquer coisa, e depois a gente vai uma breve oração. O meu tablet, ele quebrou, então eu só tenho 26 folhas aqui, irmãos. Mas não liga não, porque são slides, então é pequenininho, né? Vamos lá, olha. O texto diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Senhor, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar, Pai, pregando a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja no controle de tudo, que o Senhor, neste momento, esteja mandando seus anjos nesse lugar, Senhor. Se há alguma batalha aqui, sabemos que sempre há, mas que o Senhor reforce, que o Senhor mande seus anjos nesse lugar. Que o Senhor quebre cadeias nessa manhã, Pai. Que o Senhor quebre algemas, que o Senhor tire as mãos do inimigo dos ouvidos daqueles que não conseguem ouvir e dos olhos daqueles que não conseguem ver, Pai. Ó Deus, e me use, Senhor, e que a Tua palavra seja primeiramente para mim, Pai. E que, Senhor, encha o nosso coração e que mude o nosso comportamento. Assim eu oro no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhoso conselheiro, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Eu pedi para o Fábio 2 imagenzinhas, queria que ele botasse a primeira, que é um meme, 2 memezinhos que eu quero mostrar. Olha lá, ó. Vocês estão vendo ali. Hoje em dia, a gente ouve muito essa questão de o Senhor falou comigo, Deus falou comigo. Irmão, Deus falou comigo, né? E a gente está sempre fazendo tudo muito sobrenatural. Eu não duvido que Deus fale comigo ou com qualquer irmão, não duvido. Deus, Ele é todo poderoso, então Ele pode fazer aquele piano andar aqui e me falar alguma coisa, se Ele quiser, se assim for da vontade dEle. Mas a gente esquece que Ele deixou para nós uma palavra. E hoje, como a gente vai falar de conselheiro, a gente naturalmente tem que falar de conselho também. Irmãos, e quando eu parei para pensar, para falar sobre uma palavra, para falar sobre maravilhoso conselheiro, eu pensei, meu Deus, tudo em nós gira ao redor de conselhos. A nossa vida gira, a nossa vida ela anda
por meio de conselhos. Nós somos aconselhados a vida inteira, somos aconselhados pelos nossos pais, somos aconselhados pelos nossos amigos, a gente é aconselhado o tempo todo. A Bíblia, ela é um compêndio de conselhos. O Senhor, Ele pega a Bíblia e coloca ali tudo o que você precisa saber para você ter uma vida segundo a vontade dEle. Então, quando aquele moço ali, ele fala assim, olha, Senhor, fala comigo, e pá, toma. Deus, Ele fala com você, mas primeiramente Ele já falou através das Escrituras. E a caminhar com Deus não é fácil, porque senão não seria fé. Então Ele quer que a gente tenha essa luta diária de estar lendo as Escrituras para saber os conselhos dEle. O outro meme, completando esse, ele fala lá, ó, Deus vai falar contigo num monte de páginas de um livro chamado Bíblia. Está vendo? Também não é pecado, não está errado a gente subir um monte para orar. Entendam, subir um monte para orar era uma prática pagã que Deus usou para que Ele começasse a falar ao seu povo. Mas subir ao monte para orar é muito bom sim, porque você está fazendo algo para se separar para Deus. Quando Jesus pregava, quando Jesus falava às pessoas, o que Ele fazia? Geralmente Ele se isolava, Ele saía daquele lugar e subia um monte, Ele ia para ficar sozinho, para ter um tempo com Deus. Mas a palavra que o Senhor fala para você, para nós, ela está na Bíblia, nas Escrituras. A gente nunca pode se esquecer disso. Tá? Nós temos vários conselhos, somos aconselhados a vida inteira, nós nos casamos, o marido já tem toda uma criação dos conselhos que ele recebeu, a mulher tem a outra criação dos conselhos que ela recebeu, eles quando se juntam, quando eles se casam, às vezes tem problemas, tem diferenças, dificuldades, mas hoje, se eles são do Senhor, eles têm uma palavra, uma Bíblia que tem uma palavra só para os dois. Amém? É assim que acontece. Então, conselhos, eles são uma incógnita, né? Eu fico imaginando, né? Eu não sei quem é empresário, quem tem uma loja, quem tem alguma coisa, a gente ouve muitos conselhos depois que a gente fez as coisas já, né? Eu lembro quando meu sogro tinha ali o restaurante, sempre chegava um e falava assim, olha aquela parede ali, se o senhor pinta de vermelho, vai ficar linda. Você compra um carro, ou você vai comprar um carro, você quer saber, que carro que eu compro? Aí alguém chega para você, olha, compra o carro tal. Aí você compra esse carro, aí o outro vai chegar, poxa, por que você comprou esse carro? Esse carro não é tão bom, o bom é o outro. Às vezes, até quando você se apaixona, né, quando você está afim de alguém, os jovens assim, aí fala, poxa, eu gostei tanto daquela menina, aí o outro fala, meu irmão, você não conhece ela, não faz isso, a família dela, você vai arrumar problema para você, olha para a mãe dela. Dizem que a gente quer saber como vai ser a nossa esposa, irmão, é só olhar para a sogra. Já falaram isso, eu não sei se é verdade, né? Minha sogra é bênção, está ali. Mas, então, há conselhos para tudo. A gente ouve conselhos em todos os momentos. Eu estou crente que esse é o meu celular, esse celular aqui é de outra pessoa. Mas olha, o que é melhor de ouvir então? A gente precisa ouvir conselhos de quem tem autoridade. Vocês lembram que Jesus às vezes falava aos seus discípulos, e muitas vezes eles chegavam e falavam assim, quem é esse que fala com autoridade? Então a gente precisa, acima de qualquer coisa, descobrir quem tem autoridade para nos aconselhar. Eu estou na introdução ainda, hein? Vamos olhar na Bíblia, olha o que conselhos fizeram na Bíblia, conselhos bons e conselhos ruins. A Bíblia já começa com conselho. Deus cria o mundo, cria, né, os céus e a terra, cria o homem, e ele fala lá, crescei-vos e multiplicai-vos. Esse conselho todo mundo gosta, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Mas depois Deus vem para Adão e Eva e fala assim, olha,
comereis de todos os frutos, de tudo que tem aqui, mas daquele ali você não vai comer. Eles não obedeceram. Então, olha que tudo que a gente ouve, as atitudes que a gente toma, elas sempre têm uma consequência, de acordo com os conselhos que a gente está ouvindo. Então, geralmente, o melhor é ouvir daqueles que têm autoridade, o que nem sempre quer dizer que seja o mais velho, mas daquele que domina um assunto, o qual necessitamos de ajuda. Se você vai comprar um carro, converse com um mecânico, converse com alguém que trabalha com carro. Se você vai construir uma casa, uma coisa que Maricá ninguém faz, converse com um arquiteto, converse com um construtor, converse com um engenheiro. E, vamos lá, depois, o que acontece, né? Eu falei lá de Adão, aí vamos passear um pouquinho, nós vamos lá para a 1 Reis. Deus tinha instituído Davi como rei. Davi vai dar diversos conselhos a Salomão. Olha, Salomão, se você seguir esses meus conselhos, nós sempre teremos alguém da nossa descendência no reinado. Salomão, mais tarde, Deus fala para Salomão essa mesma coisa. Se você seguir esses meus conselhos, as minhas instruções, sempre haverá alguém aqui, né, da sua parentela, da sua descendência. Quando Salomão morre, quem fica no lugar dele? Roboão. Roboão é rei, e aí, o que acontece? Os antigos conselheiros de Salomão chegam, está tendo um problema em relação a impostos, o povo chega para Roboão e fala, olha, os impostos estão muito pesados, né, isso e aquilo, gostaríamos que o Senhor fizesse como seu pai, que a sua mão fosse leve sobre nós. Roboão chega e fala assim, olha, eu vou pensar. Roboão fala com os anciãos, com os conselheiros do pai dele, e eles falam assim, olha, se você for leve com eles, você vai ter eles para sempre. Mas Roboão vai e fala o quê? Com os conselheiros dele, que eram os jovens, né? Nada contra os jovens, mas nós, quando jovens, nós achamos que sabemos das coisas, e muitas vezes a gente está enganado, a gente não sabe, nós não temos experiência suficiente, nós não temos autoridade. Aí o que acontece? Os conselheiros, amiguinhos do Roboão, chegam para ele e falam assim, olha, você tem que falar para ele o seguinte, se o seu pai, por exemplo, se seu pai tinha uma cintura grossa, diga que o seu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do teu pai. Roboão vai e fala isso para eles, aumenta os impostos, se torna mais pesado aquele povo. Cara, isso gerou a separação do povo de Israel. As 10 tribos de Israel formaram o reino do norte, né? A tribo ficou lá como reino de Israel, e a tribo de Judá e Benjamim ficaram o reino do sul, que é a tribo de Judá. E aí começam aquelas lutas todas. Mas também entendam, falando ainda de conselheiros, quem são os grandes conselheiros que a gente conhece da Bíblia? Os profetas. Deus institui os profetas por quê? Olha, geralmente porque a gente nunca ouve a palavra de Deus. Aquele povo tinha Deus como seu rei, como seu governador, isso é antes disso que eu falei agora, né? E o povo queria um rei como outros reis, como outras nações tinham. Samuel vai lá e fala com Deus, Samuel triste, Deus fala, não, tudo bem, Samuel, vamos lá, coloca Saul. É nesse ponto que inicia, é uma transição do reino da teocracia, né, passa para a monarquia. Os povos de Israel passam a ter reis, né? Então, o que acontece? Deus também não deixa, vou lá deixar o povo ter rei e vou largar. Não. Deus institui agora de forma mais contundente, ele já tinha profetas, é óbvio, mas agora os profetas, eles têm a missão de estar falando não só ao povo, mas também aos reis,
quando os reis não caminham de acordo com a vontade de Deus, um profeta vai lá e fala, olha, você está sendo pesado ao povo. Deus está dizendo que você está sendo pesado ao nosso povo. Você tem que parar com isso, tem que voltar disso. Aí o profeta vai lá e falava também para as pessoas, vocês não estão seguindo os mandamentos de Deus, os conselhos de Deus. Quantas vezes você vai ver os profetas falando, vocês vão ser escravizados por causa disso? O povo é escravizado várias vezes por causa disso, porque não ouve os conselhos de Deus. Aí, tem gente que ainda fala assim, eu quero ser profeta. Profeta geralmente levava notícia ruim. Quando as pessoas viam Samuel chegando nos povoados, ali naquelas tribos, elas já ficavam com medo, porque sabia que Deus estava trazendo uma palavra pesada. Irmãos, em Jeremias, o texto diz, a gente tem uma mania gosta muito de ouvir às vezes uma revelação boa, né? Em Jeremias, o texto diz que se um profeta te der uma profecia boa, para você esperar acontecer para dizer que foi de Deus. Em Jeremias, o texto diz que aquele que sonhou, conte como um sonho. Entenda, eu não estou aqui para desanimar vocês em relação à voz de Deus, ao que Deus fala. Deus fala sim. Mas eu estou aqui para buscar uma igreja sóbria. Uma igreja que acredita acima de tudo em palavra, que tenha discernimento, que quando ouvir algo vai falar assim, olha, aonde está escrito isso? Então, nós vemos aqui depois, olha, Jesus lá em Lucas 13, 34, ele vai falar assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Hebreus 1, do 1 ao 4, esse texto aqui eu já podia ler e descer e ir embora. Porque ele fala aqui, ó, há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro. Olha só nesse texto aqui, ele já explica porque Jesus não é só um conselheiro, ele é um maravilhoso conselheiro. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Ele não fez pouca coisa, ele fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, né, por meio do seu nome, por sua palavra poderosa, por seu nome também. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e é superior aos deles. Você vê que nesse texto, assim como em outros textos, você vai ver Jesus à direita de Deus. Quem ficava à direita do rei eram os conselheiros. Jesus, ele é um maravilhoso conselheiro. Quando Estevão está morrendo apedrejado, ele olha para o céu se abre, ele vê Jesus à direita de Deus. Jesus estará à direita de Deus no dia que eu e você estivermos lá, na frente dele, perante o Senhor, no grande dia, em que Ele vai olhar para você, e você com todo aquele seu pecado, e com medo, talvez, medo eu acredito que a gente não vai estar, mas Jesus vai entrar na sua frente, e Deus não vai ver você, vai ver o Senhor, porque Ele derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos vida eterna. Mas vamos lá que eu vou falar ainda disso melhor. E tira a folha aqui. Então eu quero falar, na verdade, aqui, dos conselhos do Senhor, tudo depende. É o diferencial da palavra de hoje, é um tema genérico. Falar de Jesus, maravilhoso conselheiro, envolve tudo. A sua palavra, vamos lá. Se dos conselhos de Deus, tudo depende, porque
A sua palavra transita em todos os âmbitos, em todas as esferas. Ele é Deus, Ele está à destra de Deus. Ele é aquele que entrará à nossa frente, fazendo com que a ira de Deus passe por cima. Isso é a Páscoa em hebraico é Pesach, é passar por cima. É o que acontece, aquele sangue que é colocado no umbral, o sangue que Jesus derramou sobre você. Quando vier a ira de Deus, Ele vai passar por cima, Ele não vai te ferir. Então, o sangue dele foi derramado por nós. A segunda verdade, aqui é bom que tem a hora ali, eu vejo. A segunda verdade, é que eu estou preocupado com o tempo. Dos seus conselhos tudo depende, porque só Jesus nos dá garantia. Irmão, qualquer amigo teu pode chegar para você e dar um conselho. Mas ninguém pode chegar para você e falar assim, se você fizer isso, vai dar certo. Ninguém. Tem muita gente que vai fazer determinadas coisas, segue o conselho de alguém, quando vê lá deu errado. Olha, irmão, eu tenho uma história muito engraçada. Um amigo meu, uma vez, estava com o irmão do William, o Tico, fazendo uma obra. Então, o irmão do William estava preparando um embolso, aí começou a vir uma nuvem assim, escura. Aí ele chegou para o Celso, que era o ajudante dele, e falou assim, ô Celso, o que você acha? Você que é pescador, vai chover ou não vai chover? Ao Celso, vai chover não. Vai chover não. Aí ele, posso continuar? Pode continuar, não vai chover. Ele terminou de embolsar a parede. Caiu uma chuva, meu amigo, que enchia o copo d'água, uma gota. Todo o embolso caiu, todo. Aí ele, ô Celso, você não falou que não ia chover? Ele, maldito homem, confia no homem. Então, ninguém pode dar garantia. Sabe por quê? Quem dá garantia é quem? Quando você compra um eletrodoméstico, é o fabricante. Quem dá garantia é o Criador. Estão entendendo? Então, ele coloca o quê? Um selo de garantia. O nosso selo é o Espírito Santo de Deus. Então, é isso. A gente, eu sempre fui, a minha esposa sabe ali, eu guardo o manual. Eu sempre, quando comprava alguma coisa, agora tem YouTube, mas eu sempre via manual, lia manual, vejo tutorial, para não fazer a coisa errada. Né? A gente não vê manual. Sabe o que acontece quando você não vê o manual? Às vezes, olha só, eu trabalho também com design, né? Você pega uma ferramenta, Photoshop, muita gente conhece aí, né? Eu trabalho com Photoshop há mais de 30 anos, tá? Mas eu nunca parei para estudar profundamente Photoshop, e eu sei muita coisa, mas tenho certeza que tem coisas ali que eu ainda não sei, que eu posso fazer muito melhor. Então você, irmão, entenda, nós somos a mesma coisa. Quando a gente não lê a Bíblia, a gente não se conhece, não conhece o nosso Criador, não conhece as coisas que Ele está falando para você, você está deixando de aproveitar coisas que Ele preparou para você, porque você não se conhece ainda, porque você não leu esse manual. Então, os conselhos de Deus, eles são sempre pertinentes, eles são sempre perfeitos, e principalmente, eles são os únicos que nos dão garantia, né? A terceira verdade, dos conselhos de Deus, tudo depende, por quê? Uma coisa simples, porque só Ele é Deus. Só Ele é Deus, não havia outro Deus. Entendam, todas aquelas nações pagãs que adoravam outros deuses, eles não adoravam outros deuses, eles adoravam a imagens. Não havia, nunca houve outros deuses. Só Ele é Deus, Ele é único, Ele é Deus, Ele é exclusivo. Essa palavra maravilhoso, de maravilhoso conselheiro, ela fala de exclusividade, de unicidade. Ele é único, né? Ele também é exclusivista, Ele não é um Deus como os outros pregam aí. Ele chega para você e fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não fala, eu sou um dos caminhos. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. E aqui eu saio só um pouquinho para falar um pouco disso também. Ele é o caminho a ser passado, passado, presente, futuro. Eu ponho o caminho como passado, porque Ele já fez esse caminho. Esse caminho já está pronto, Ele já fez. É um caminho a se seguir.
né? Não é fácil, é estreito, mas é compensador. E ele ainda diz o quê? Que ele estará contigo em todos os momentos, nesse caminho. Em todos os momentos. Vamos lá, eu não vou falar agora da verdade, vou pular para a vida, porque a verdade eu vou continuando ainda. Vida, ele também é uma vida, ele é a única vida, ele é a vida a desfrutar, a vida a ser desfrutada, é futuro, futuro. Quando ele fala de vida, que ele é a vida, é óbvio que a gente já aproveita dessa vida hoje, mas a vida que ele promete para você, verdadeira, maravilhosa, é eterna, futuro. A gente vai entrar na eternidade de Deus, nós vamos ter uma vida plena com Ele, e a gente crê nessa promessa. Ele promete uma vida eterna com Ele, em um lugar maravilhoso, não para agora, mas na eternidade. Entenda, irmão, eu ouvi uma frase muito legal nesses dias, olha só, Deus não morreu por você, para você ter um carro 0 quilômetro. Deus não morreu para você ter a sua casa. A gente está diminuindo muito Deus. Não, essa questão de teologia da prosperidade, porque eu tenho que ter meu carro, claro, Deus permite sim, mas Ele preparou algo muito maior. Ele não vai ficar se preocupando com o carro que você precisa ter, com a casa. Claro que a gente precisa exercitar a nossa fé, né? Estou com medo de confundir aqui depois. Então, Deus também é a verdade, né? A única verdade. Então, Ele é uma verdade a crer. Olha só, caminho passado, vida eterna, futuro, verdade, presente eterno. Ele sempre foi a verdade. Ele é a verdade, e Ele sempre será a verdade. Ele é uma verdade a se crer, a única verdade. Seus conselhos são verdade. Se Ele é verdade, não somos donos da verdade, né? As pessoas não falam que o crente é dono da verdade. Vocês são muito donos da verdade. Você tem que falar para esse, não, meu amigo, você se enganou. Nós não somos donos da verdade, nós somos filhos da verdade. Nós somos filhos da verdade, nós não somos donos. Então, o dono da verdade é o Senhor, Ele é a verdade. Então, como filhos da verdade, o texto lá, João 5,19, não sei se vai dar tempo de você colocar ali. Jesus lhe deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque que o pai faz, o filho também faz. Os melhores conselhos de um pai para o filho é o que ele faz. Seus conselhos não são hipóteses. Os conselhos de Deus não são pitacos na nossa vida. Eles são verdades, porque Ele é a verdade. E se Ele é a verdade, Ele também é o próprio conselho. Se você quiser viver de forma santa, você tem que olhar para Cristo e procurar ser como Ele, imitá-lo. Nós precisamos fazer isso, né? Então, nós somos totalmente dependentes dessa verdade. Devemos, então, fazer o que Ele faz, pois também somos filhos dEle. Vamos um pouco agora para o Novo Testamento, para a gente finalizar aí essa reflexão. Vamos lá. Lucas 6, 46 ao 49, se puder colocar. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Amém? Texto bastante conhecido, né? Nesse texto eu quero falar por que Jesus é esse maravilhoso conselheiro. Jesus é o maravilhoso conselheiro porque
o senhorio dele nos impele a atitudes difíceis, porém com resultados garantidos e duradouros, que só Ele conhece. Para a casa ficar firme, é preciso cavar fundo e fazer alicerces na rocha. Dá trabalho fazer uma casa, né? É preciso você cavar fundo até encontrar uma base sólida, até encontrar a rocha para você colocar seus alicerces. Quem construiu aqueles piers lá na Barra não leu esse texto, ou se leu, esqueceu. Porque todos que viam aquela construção de madeira lá sabiam que aquilo ia acabar, que aquilo ia cair. Então, por que Jesus é o maravilhoso conselheiro? Aí tem mais 3 verdades aí. Primeira verdade, Ele é o nosso Senhor. Há uma autoridade dele sobre nós a partir do momento que cremos no seu nome e entregamos nossa vida a ele. Nos tornamos seus filhos, né? Texto de João 1,12 fala lá que nós nos tornamos filhos de Deus. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Chamar Jesus de Senhor quer dizer que você precisa obedecê-lo. Ele é o teu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o nosso dono. Se a gente o considera como nosso Senhor e Salvador, é porque a partir de agora nós precisamos conhecê-lo melhor e precisamos obedecê-lo. O filho crê no que o pai fala. Se você é Senhor, você é pai. Hoje acabou muito isso, né? Antigamente, se eu chamasse meu pai de você, acho que eu até apanhava. Hoje o respeito mudou muito, né? É muito difícil para mim, às vezes, conversar com alguém mais velho do que eu e chamá-lo de você, porque eu fui criado assim, né? O Senhor, né? É um jeito. E o pai, que ele é, de uma certa forma, nosso dono até uma determinada idade, né? Nós costumamos crer no que ele fala. Costumamos fazer o que ele faz, né? Quantas vezes você não se pega fazendo coisas que você nem lembrava, mas que seu pai fazia? O filho, ele precisa crer no pai. Se eu coloco a minha filha em cima do muro e falo, se joga, ela se joga, porque ela sabe que eu vou estar ali segurando ela. Então, é isso, a fé é isso, a gente precisa se agarrar, né? Ele é o nosso Senhor. Jesus também é um maravilhoso conselheiro, porque, a segunda verdade, é porque Ele é o nosso mestre. Se cremos nele, devemos ouvir o que Ele fala e praticar. Não basta apenas crer. Você crê que existe um só Deus? Tiago fala isso. Faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Crer em Deus não nos salva. Crer também significa seguir, praticar. Tem uma história que diz que tem um menino, alguns já devem ter escutado, a Vânia está ali, já deve ter escutado eu falando lá na outra igreja, né, tem uma história que diz que tinha um menino que ele estava olhando um equilibrista. Esse equilibrista, ele ia atravessar de um penhasco ao outro, e o menininho olhando, sentado lá, falou assim, cara, esse cara é maluco, está doido, ele vai morrer lá embaixo, vai cair, vou ficar aqui para ver ele cair. E o garoto está olhando, aí o cara vem andando, aí ele termina, atravessou, o garoto, caramba, aí você é bom, hein, caramba, atravessou o penhasco, cara, incrível. Daqui a pouco o cara fala assim, agora eu vou atravessar de bicicleta. Aí o garoto, agora ele morre, agora esse cara morre. Aí ele vai, pega a bicicleta, né, sem os pneus, só com o aro, e vai naquele cabo de aço, com a vara lá, atravessou. O garoto, meu Deus, não duvido, mas você é o melhor equilibrista do mundo, você é o cara mais incrível que eu vi fazendo isso. Aí daqui a pouco o cara vem com um carrinho de mão. Vem aqui agora, você entra no carrinho de mão, agora, tá maluco. Estão entendendo o que é a coisa? Jesus, quando Ele é o teu Senhor, e você crê nisso,
você entra no carrinho de mão com Ele. Amém? Você entra no carrinho de mão com Ele. Léo, vem aqui em cima para fazer um negócio com você aqui, rapidinho. Traz a Bíblia, traz a Bíblia. É tranquilo, fica com medo não. Dá a Bíblia aí. Entregar a vida a Jesus, né? A gente fala que entrega, mas a gente entrega assim, olha, faz de conta que Léo é Jesus. E ele foi naquele dia que passou ali, né? Aí eu, Senhor, eu entrego, eu entrego a minha vida a você. É assim que a gente entrega a vida a Jesus. O tempo todo, todos os dias. Pode soltar. Mas o certo, não é. Mas o certo é, se você quer entregar a sua vida a Jesus, é assim, olha. Senhor, eu entrego minha vida, Senhor. E você entrega e solta. Você entrega e solta. Para de agarrar a sua vida. Você se agarra nas coisas materiais, você fica se agarrando a casas, você fica se agarrando a carro, se agarrando a dinheiro. Vocês estão entendendo que a gente não sabe que amanhã a gente pode estar morto? A gente já, me desculpe falar vocês, porque eu também preciso ouvir essa palavra. Amanhã a gente está morto. Uma vez eu estava andando num carro, eu tinha uns 20 e poucos anos, faz bastante tempo. Eu estava andando no carro quando eu passei ali na rodovia, em frente ali onde era a loja Marcon, né? Uma mulher tinha acabado de se jogar na frente de um ônibus. E as pessoas estavam passando, não estavam notando que era uma pessoa. Sabe por quê? Porque estava tão ruim a coisa que parecia que era um cachorro que tinha sido atropelado. Mas isso é para a gente compreender o que a gente é aqui. Fisicamente, a gente não é nada. A gente não sabe o que está acontecendo dentro do nosso organismo agora. A gente não sabe o que a gente vai saber, a notícia que a gente vai ter amanhã. Então, eu prego, irmãos, eu sempre prego dessa maneira, porque o meu desejo para vocês e para mim, principalmente para mim, porque também é difícil para mim, é mudar o meu comportamento. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Os conselhos de Deus precisam estar em nossa mente o tempo todo, andando na rua. Às vezes eu ando na rua e eu penso assim, eu vou ser mais simpático do que eu sou. Eu não sou, eu sei que às vezes eu sou meio fechado, mas quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhão, falo um monte de bobeira, mas eu sou, quem não me conhece, olha para mim e acha que eu sou antipático. Então eu ando o tempo todo na rua querendo melhorar isso em mim. Eu ando o tempo todo na rua querendo assim, olha, eu vou encontrar um amigo meu que eu não vejo, eu vou abraçá-lo. Olha, irmão, você quer ver uma coisa que eu sempre quero fazer e nunca faço, que é lindo? Quando você encontrar um amigo seu, ore por ele. Vem aqui, vamos orar? Vocês não têm ideia do que é isso. No meu seminário, uma vez eu estava lá e um homem, um dos professores mais velhos, parou na hora do intervalo, todo mundo, aí, pessoal, o que foi? Tipo a gente aqui no pátio. É aniversário dele. Vamos orar todos agora por ele. Levantem as mãos. Sabe, viver o outro, viver o evangelho é isso. Então ele é o nosso mestre, né? Façamos o que ele quer que a gente faça, o que ele nos ensina a fazer. Mas a terceira verdade é que Jesus também é maravilhoso conselheiro, porque ele é a rocha. Ele é essa rocha que você precisa colocar os seus alicerces, né? Jesus não usa de achismos. Ele afirma, ele não acha, ele garante. Ele diz que se a gente fixar os alicerces na rocha, nós não seremos abalados. Não seremos abalados, tá? Ele é a rocha, ele sustenta todas as coisas. Tudo o que fazemos precisa estar alicerçado nele. Concluindo, ainda tem algumas coisas. Vou comprar um tablet. Há conselhos que devemos seguir e conselhos que não devemos seguir. Não é fácil seguir a Cristo,
Há uma luta entre a carne e o espírito, né? Porque a gente fala aqui, parece que é fácil, a gente sabe que não é fácil. Principalmente para quem está iniciando, né? A nossa carne se acostumou muito com o mundo. Então não é fácil você mudar certas coisas. Claro que é o espírito que te impele a isso, né? Então a gente está muito acostumado à carne ainda. Mas ele quer o quê, irmãos? Ele quer o processo. Ele quer que a gente lute, que a gente suporte, que a gente vença as aflições. Ele disse que ele venceu o mundo. Ele venceu as aflições. A gente também pode vencer. A segunda coisa é que há obras que a gente pode fazer e há obras que a gente não pode fazer. Tem coisas que a gente dá para fazer sim. É difícil, como a gente falou aqui, é dificultoso, mas dá para fazer, precisa de perseverança. E tem coisas que não dá para se fazer, mas as coisas que não dá para fazer, ele faz. Ele já fez, né? A gente não teria condições de suportar tudo o que ele suportou na cruz. Então, e o que tem como a gente fazer, a gente não fazer, ele faz. Irmãos, ele se tornou pecado por causa de nós. Terminando mesmo, tá? Ele se tornou pecado por causa de nós, a ponto de ter agradado ao pai dele, moê-lo. Tá? Sabe por que ele agradou o pai moê-lo? Tem gente que fala assim, meu Deus, agradou o pai moê-lo. Aí vamos voltar para aquilo que eu falei lá. Porque olha, Lutero ele costumava dizer que Jesus foi o maior dos pecadores. Aí você fala, meu Deus, que heresia, Jesus foi o maior dos pecadores. Jesus, na cruz, estava sobre ele todos os pecados da humanidade. Os que haviam sido cometidos, os que estavam sendo e os que seriam. Então Lutero diz que naquele momento ele era o maior dos pecadores. E quando a palavra diz que agradou ao Pai moê-lo, entenda, quando o Pai olhava para ele, não via Jesus, ele via eu e você. Quando o Pai olhava para ele, ele via a multidão dos nossos pecados. Tá? Mas isso tem uma coisa que é bem gratificante nisso daí. Porque ao mesmo tempo que quando o Pai olhava para ele e via os nossos pecados, via eu e você, naquele grande dia, ele vai olhar para você e vai ver o Filho. E ele vai falar de novo, esse é meu filho com quem me comprazo. E o Filho vai falar para ele, por mais que você tenha os piores pecados, vai falar para ele, olha, ele está comigo. O meu sangue foi derramado por causa dele. Sabe, quando você ia numa festa, você não conhecia ninguém, mas alguém chegava e falava assim, não, deixa ele entrar porque ele está comigo, ele estará conosco. E aí se cumpre a Páscoa, porque aquela ira de Deus que iria sobre todos os pecadores, quando aquela ira de Deus, aquele anjo da morte vier, não vai ver mais você, mas vai ver o Senhor Jesus, e vai passar por cima, amém? Fica de pé aí, por favor, amém?